Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos de SPXS, vamos dar uma olhada nesse fundo, ver as expectativas futuras, questão de movimentações, como é que está a questão dos riscos com esse fundo também. A gente vai dar aquela olhada bem completa, tirar todas as dúvidas, né? É basicamente um fundo multi-estratégia que vem com a taxa média aí bem alta devido à questão do deságio na cota. Ele tem fundo imobiliário em carteira, tem ações, tem CRIs. A gente vai dar uma olhada bem detalhada, beleza? Aqui a gente tem a última distribuição, 10 centavos por cota. Ele vai falar do nível de desconto, né, que está trazendo a taxa média de IPCA mais 17,7, né, taxa relativamente não, né, extremamente alta, porque vai falar que teve valorização na carteira de ações, a gente vai dar uma olhada nisso no detalhe. Ele vai falar um pouco do cenário macro, temos aqui de taxas, taxa de administração 0,8 e taxa de performance 20% do QCD, IPCA mais o yield do IMAB, né? O IMAB é uma carteira teórica formada por títulos públicos, ou seja, ele quer ter essa valorização que essa carteira tem, mais a valorização da inflação em cima disso. Com isso, né? Aqui a gente tem que a taxa de administração em relação aos outros fundos, né? Tá ali abaixo, né? Normalmente a gente vê ali os fundos multi-estratégia com 1 a 1,2, ok? Tá tranquilo. Aqui a gente tem questão de macroeconômico. A carteira de ações dele teve uma valorização de 7,2, na carteira de fundos imobiliários teve uma desvalorização de 3,4, ambas nesse último mês. Também vai falar que as operações se mantêm adimplentes e também que teve amortização das operações Vitacom e Ticem, com valor alto de amortização, né? Com isso, esse valor volta para o patrimônio do fundo, é relocado em outras operações e segue o baile. Liquidou a alavancagem de curto prazo do fundo e também ele está com 97% do patrimônio alocado. Aqui a gente tem questão já de DRE. Em janeiro ele teve um resultado praticamente do que ele distribuiu sem usar reservas, né? Conseguiu manter o patamar dos 10 centavos por cota. Inclusive ele já tinha feito entrega antes um pouco acima disso aí, mas baixou um pouco para os 10 centavos. A gente vai ver isso mais à frente. Então, 10 centavos está um patamar mais tranquilo para ele, né? De acordo com o que a gente tem hoje de indexadores, para a questão da inflação, mantendo a média do que já vem nos últimos meses. Janeiro tem a tendência de dar uma diminuída. Tem a tendência não, né? A inflação de janeiro foi bem baixa, né? Então o fundo tem a tendência de dar uma redução na distribuição daqui a 2 meses, mas aí no mês seguinte tem a tendência de subir, porque a inflação, como já falei em outros vídeos, de fevereiro a expectativa dela vir um valor extremamente alto, ok? Então as expectativas é de pelo menos manter esse patamar de distribuição. Ele infelizmente não vai falar de reservas, né? Como é que tá a questão desses valores, mas aí só pelo que a gente tem aqui de recorrência dele, pegando o último mês e as últimas distribuições, a gente vê mais ou menos esse nível aí que tá dando, né, pra ele manter, né. Lembrando, isso é só uma expectativa, tá, não é nada garantido. Aqui a gente tem questão de liquidez bem baixa, até porque o fundo tem uma quantidade baixa de cotistas. A liquidez dele aqui vai dar por volta de 270 mil, menos de 20 mil cotistas, o P sobre VP já mostra aqui, né, um desconto forte em relação ao valor de patrimônio na cota de mercado. E aqui a gente tem, né, por volta de 250 mil também de liquidez diária, né. Muitas vezes o pessoal pergunta a importância da liquidez. A liquidez não é só de você chegar lá e comprar 250 mil, né. Não, né. É mais a questão também de algumas pessoas, né, alguns investidores fazerem um desinvestimento em algum dia, né, e coincidentemente pegarem nos mesmos dias que vão fazer, a cota cair, ou então, do nada, né, uma posição não tão alta do fundo, mas aí alguém vendo uma quantidade de fundos e a cota cai também, né. Você vê normalmente a cotação dele de fundos que tem liquidez baixa, normalmente é aquela cotação que você vê com uma volatilidade alta, né, subindo e caindo muito. Então, em algum momento, qualquer murmurinho de mercado, alguma coisa que possa ter uma pressão vendedora, a cota vai cair muito mais rápido, né? Porque você tem menos gente comprando, e aí a questão das vendas, né? Também tem menos gente vendendo, a tendência dela cair mais rápido, ela oscilar mais rápido, e aí um momento de estresse, né? Pode acabar tomando prejuízo mais forte devido a essa questão da liquidez, tá? Não é porque a liquidez é 250 mil, você não vai comprar 250 mil, você tá tranquilo nessa questão, né? Mas essa questão das negociações, dos impactos desse baixo volume negociado e claro, né, também se você tiver uma baita grana, né, e for comprar um volume muito grande, tá? Mas é mais essa questão, da volatilidade na cota que a gente vê em fundos de baixa liquidez. Número de cotistas aqui a gente tem atualizado, né, deu uma subida até, maio de 2024, depois caiu um pouco e aí deu uma andada de lado, segue aí por volta dos 19, 20 mil. Aqui a gente tem a composição dos resultados dos últimos meses, até aproveitar para deixar um convite rápido aqui a vocês, convidá-los a ser membro do canal por apenas R$ 4,99, você vai ter acesso aos vídeos de forma antecipada, ok? Tem uns vídeos aí que são todos os vídeos aqui no canal são prioridade para membros, quem é membro já vê o vídeo no dia que eu posto, ele já está apto, a assistir esse vídeo, também tem
conteúdos exclusivos, né? Tem vídeo aqui que só os membros têm acesso, como conteúdo referente às expectativas aí de fundos imobiliários na questão de cotas, de distribuições. Também tem participação aqui no canal, prioridade dos membros, né? Na questão de pedidos de vídeo, só quem pode pedir algum vídeo aqui no canal são os membros, e tudo isso tem vários outros benefícios, tá? Não vou nem falar todos, mas aqui embaixo tem um link para você clicar e ser membro, apenas R$ 4,99, você também vai estar ajudando muito aqui no crescimento do canal. Na composição do resultado por cota, a gente vê que é fatia proveniente de CRI, que é proveniente de ações, a gente vê inclusive que as ações têm contribuído nessas distribuições, né? Aliás, tá ações e fundos imobiliários, né, nessa parcela. A renda fixa é um valor bem pequeno, e as despesas aqui embaixo a gente vê em relação aos meses anteriores. Aqui a gente então fala a questão da distribuição, né? Ele chegou a distribuir um pouco mais do que esses 10 centavos, como eu havia falado. Aí ele optou por segurar e cravar os 10 aí já pelo quarto mês consecutivo, né? E a última distribuição foi nessa linha, né? Que foi justamente aqueles 10 lá, que dá um rendimento de 1,3, considerando a cota tá próximo, né? Do que tá nesse momento, que é um yield bem alto, ok? Vamos aqui acompanhar para a gente ver questão de alocação. Aqui a gente vê como é que está a alocação dele, né? 80% em CRI. Aqui a gente, conforme os meses vão passando, a gente vê o que ele posicionou e o que ele desposicionou. Mas no geral não teve muita mudança, né? Só de novembro, por exemplo, que subiu 7% na alocação de CRIs, ok? E ele praticamente zerou o caixa, como a gente vê, mas aqui no último mês ele já fez um caixazinho por volta dos 3%, e é isso que ele tem atualmente. Aqui a gente tem questão de performance. Temos aqui algumas premissas para que essas performances sejam atendidas, né? Claro, isso aqui também não é uma garantia, né? Isso aqui é uma tabela de sensibilidade. Ele pega alguns indicadores ali para ter como um balizador para ir vendo o que é que dá para esperar do fundo para os próximos meses, né? CDI de 14,6, que está dentro do que a gente está esperando, né? CDI ali chegando a Selic a 15%. A inflação de 6,8%. Talvez aí esteja mais fácil atender o CDI do que a inflação, mas na situação que a gente vê a subida de preço, né, a inflação de que foi em fevereiro também vai ser atendida. E aqui a gente tem, de acordo com o preço, 7,90, a gente tem uma taxa média da carteira líquida, tá? É líquida aqui, a bruta vai dar IPCA mais 17,68 e a líquida IPCA mais 16,88, que é uma taxa de retorno bem alta, ok? Claro, tem toda essa questão do deságio na cota, né, que vai arrastar isso aí, vai dar turbinada nesses valores. Aqui a gente tem questão de rentabilidade do fundo, comparando ele com o CDI, ele vai estar perdendo do CDI aqui no final, né, na reta final, até porque teve queda de cota, né, e aí automaticamente a rentabilidade do fundo vai ser puxada para baixo. Aqui questão de posicionamento dos ativos, né, a gente vê o caixa, os fundos imobiliários que ele tem. Aqui por ativos ainda, na estratégia, a maior parte são para já renda mensal, ok? Uma fatia pequena para ganho de capital, né, em relação a outros fundos que a gente vê com essa pegada. E aqui, renda e ganho de capital 3%. Aqui a gente tem a estratégia por classe de ativo, né? Os ativos voltados para ganho de capital são uma parte dos fundos imobiliários e uma parte das ações. E uma parte aqui que a gente tem que é renda e ganho de capital, que ele pode estar vendendo nessas operações, mas caso ele não venda, ele está pelo menos recebendo mensal. Então tá a grande parte dos FIIs, okay? Não vai ter nada de ação nela, ou seja, as ações não estão gerando renda mensal, né? As ações são exclusivamente para ganho de capital, porque tem a questão dos juros sobre capital, né? Das ações, também tem a questão dos dividendos, né? Mas aí as ações mesmo são voltadas para ganho de capital, beleza? E os CRIs aqui todos são voltados para renda. O gestor, a maior posição é a BTG, tem a VBI e a Nave aqui com as três principais posições. Também tem a Guardian, caso lá é o Game 11, o Gary, né? Não sei se ele tem o Game 11, tem o Gary, né? A mesma coisa, o Gary é o primo aí do Game 11. O melhor, o irmão, né? Que é da mesma gestora. E aqui a gente vê as posições, né? Fundo da Nave, BTG, VBI, a Guardian, tem CPTS, Veritas, VGIP, fundos bem conhecidos, né? Todos aqui bem conhecidos da galera. E aqui as posições em percentuais, ele não vai mostrar os valores a qual ele adquiriu, vai mostrar aqui o yield anualizado desses fundos, né? Não sei se está de acordo com o valor que ele adquiriu ou está com o yield de mercado, ok? Seria interessante colocar esses valores que ele adquiriu, né? Mas é bem difícil o fundo fazer isso, né? Só lá o Veritas que coloca, a gente tem uma ideia melhor de como é que tá essa questão desses retornos. A questão de liquidez, né? Alguns fundos aqui tem baixíssima liquidez, como esses dois fundos aqui, praticamente ilíquidos, não consegue vender rapidamente, ok? Mas o restante aí até que dá. O APT aqui também tem uma liquidez bem baixa. Aqui a gente tem questão de portfólio na questão dos CRIs, né? A maior posição, o Liberato com 6,2, o restante vai estar abaixo disso. A gente vê que a questão de taxas médias, a gente vai ver mais à frente, ele vai fazer
separado. O interessante era ele colocar aqui o que era taxa média de aquisição e taxa média de marcação a mercado, né? A gente não sabe se essa daqui é a marcação a mercado ou é a taxa de aquisição, né? Até tem ela aqui embaixo, mas ele não diz, só diz que é o spread médio da carteira de CRI. Seria interessante colocar que às vezes você tem uma taxa média de um fundo onde ele adquiriu operações com taxas médias baixas, né? E devido à questão do mercado, essas taxas médias, essas operações foram se desvalorizando e aí você subiu essa taxa média e ela está bem alta, né? Então tem essa diferença de você ter adquirido já as operações com taxas médias baixas, né? Que são operações, por exemplo, middle risk ou high grade, e elas estarem com retorno bem alto de high yield ali, porque teve desvalorização do cenário macroeconômico, né? A questão da curva de juros, essas operações vão perdendo valor e vão automaticamente essas taxas vão subindo, assim como o contrário também, né? Pode melhorar na qualidade creditícia, né? E essas operações perdendo um pouco do yield porque estão sendo valorizadas, mas infelizmente ele não mostra. Mas aqui pela taxa média, então a gente pode caracterizá-lo como um fundo high yield. Aqui a gente tem questão de localização, o segmento das carteiras, né? Das operações residenciais 81%, aqui a gente vê 71% em obra. É sempre bom estar acompanhando essa questão de obra, porque você tem todo o desenvolvimento do ativo do empreendimento em si, então tem toda a questão do risco de obra, né? A questão de vir a ter um problema, algum embargo, alguma paralisação, algum acidente. E aqui a gente vê com os indexadores bem interessante, não está 100% no meio a meio, né, mas está uma divisão aí razoável, né, entre PCA e CDI para tentar aproveitar um pouco dos dois lados, né, dar uma mitigada na questão dos riscos, né, caso um indexador dispare e o outro não, ok? Se bem que estão praticamente andando juntos, né, tá a inflação subindo e a Selic subindo. Aqui a gente tem questão do detalhamento, né? A gente finaliza por aqui. Eu novamente convido vocês a serem membros do canal por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso aos vídeos antecipados aqui no canal, vai ter acesso aos conteúdos exclusivos dos membros, né? Quem é membro pode pedir vídeo aqui no canal, tem planilha de fundo imobiliário disponível para quem é membro, tem participação aqui no canal dos membros, né? Que é prioridade, beleza? Tudo isso vai estar aí no link aí na descrição. Você clica aí, vai aparecer todos os benefícios, né? E lá o valorzinho R$ 4,99. Às vezes também tá o botãozinho de membro, quando não aparece o link sempre dá certo. A gente se vê no próximo vídeo. Dessa fortalecida aí e valeu.